Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Obrigado por vocês estarem comigo em mais um momento, assistindo a este encontro. Eu quero que vocês vão comigo para a página 44 da apostila de número 3. Por quê? Porque nós vamos fazer a interpretação de um texto que se conecta com a aula que eu gravei para vocês sobre vozes verbais, sobre o que é uma voz ativa, sobre o que é uma voz passiva analítica, o que é uma voz passiva sintética, o que é uma voz reflexiva, o que é um elemento de reciprocidade, a partir das construções que realizamos sobre a voz reflexiva e o termo integrante denominado como agente da passiva. E aí, lá naquela aula, eu disse que algumas palavras que foram utilizadas ficariam melhor compreendidas aqui nesta aula sobre a questão dos rótulos, das etiquetas e dos encaixotamentos, que inclusive é o título que a gente tem na página 44, como rotulados, etiquetados, encaixotados. E aí, a gente começa com uma provocação que é bem interessante de nós termos, e eu quero que juntos a gente faça um processo reflexivo nesta aula, para que depois vocês tenham as devidas condições de responder os exercícios que estão presentes na página 45 e na página 46. São 11 exercícios de interpretação textual sobre o que agora eu vou desenvolver com vocês e que tem a ver com o gênero textual reportagem, que está na página 45 em um box de cor cinza. Este conceito de reportagem, eu quero que vocês anotem no respectivo caderno e também na atividade que eu vou colocar na plataforma. Então, vocês vão copiar, igualzinho está contido na apostila de número 3, na página 45, e depois responder para mim esses 11 exercícios. Podem responder na apostila, tirarem foto e colocarem como anexo, sem problema nenhum, como alguns de vocês já realizam. Por que classificamos pessoas em grupos distintos? O que leva o ser humano a separar as pessoas diferentes e juntar as que se assemelham? Vou dar um exemplo concreto para vocês. Por que quando a gente olha para alguém, a gente já quer rotular aquela pessoa como heterossexual ou homossexual, por exemplo? É o que dentro desse texto vai se trazer como uma possibilidade de reflexão. Você já parou para pensar nisso? Sim. Tem gente que fica olhando assim, com certeza aquela pessoa é isso. O que você tem a ver com a vida do outro? Qual é a finalidade de você rotular alguém se é X ou se é Y? Então, é um texto que vai fazer com que a gente pense em relação às nossas próprias existências e alguns comportamentos que inconscientemente a gente vai tendo. Isso foi um dos exemplos que eu dei, mas há vários outros exemplos que a gente pode levantar quando a gente verifica essa questão de rótulos, nominações, identificações e tantos outros aspectos, tá? Colocar-se em formas é, entre outras, uma maneira de se proteger. Saiba mais lendo a reportagem a seguir. Por isso que eu quero que vocês anotem o que é o gênero textual reportagem, porque é exatamente disso que nós vamos tratar aqui dentro desse texto contido na página 44. Então, nós vamos nos apropriar do gênero reportagem. E aí, ao nos apropriarmos do gênero reportagem, nós vamos identificar as seguintes marcas. Você precisa de rótulos? Esse é o título da reportagem. Então, será que eu e você precisamos a todo momento nos rotularmos? Nós a todo momento precisamos dizer o que nós somos, o que nós representamos? E se nós temos essa necessidade, como ela surgiu?
Como é que ela foi plantada? Sabe quando a gente escuta de algumas pessoas assim? Ah, então se declara para todo mundo. Qual é a finalidade disso? Se é que isso é necessário, tá? Então, vamos juntos neste texto da página 44 buscar mais alguns elementos. Em qualquer dia da semana, especialmente às sextas-feiras, os andares vazados da Galeria do Rock, no centro de São Paulo, se enchem de meninas vestidas, cada qual com seu estilo próprio. Tá? Não sei se alguns de vocês já foram nessas galerias vazadas, nessas é, fontes, né, especificamente, nesses andares que são vazados da Galeria do Rock. Eu já tive a oportunidade uma vez de conhecer, é muito legal. Não sei se às vezes vocês já foram com algum familiar, com algum amigo. São Paulo é uma cidade que tem muitos estilos congregatórios. Então, quando você passeia, por exemplo, pela Avenida Paulista, você encontra muitas pessoas, você encontra pessoas que são gamers, são pessoas que se vestem de acordo com aquele mangá que leem, você encontra estilos de um rock muito presente, você encontra pessoas que são hippies, você encontra drag queens, enfim, você encontra muitas pessoas dentro da Avenida Paulista. E na Galeria do Rock não é diferente, tá? Segundo o resultado da enquete realizada no site da Capricho, principalmente mulheres leem a revista Capricho e acessam o site da Capricho, 87% das meninas odeiam ser rotuladas. Principalmente você, que é mulher, que é uma menina, você talvez não goste de ser rotulada, porque olha, 87% não gosta de ser rotulada. Apesar disso, eu pedi um rótulo a uma das meninas que encontrei na galeria do rock, e num piscar de seus cílios curvados, ela tinha um rótulo para mim. Também não gostei de ser resumido em um estereótipo, ou seja, em uma imagem superficial. O estereótipo é quando você olha para alguma pessoa e já busca uma informação, e a partir disso você tenta dizer que todas as pessoas que são daquele grupo têm aquele mesmo comportamento, né? Então você olha para alguém que às vezes tem uma expressão mais feminina dentro da sociedade, e aí você faz um tipo de rotulação. Por exemplo, todo homossexual com uma expressão mais feminina é isso. De onde que veio isso? Da tua cabeça. Então, veio de alguma identificação, de algum grupo de pessoas que você conhece, e você tenta encaixotar alguém, tá? Neste caso, se foi feita uma pergunta para essas meninas que estão na galeria do rock. A princípio, houve uma dificuldade de se falar como elas poderiam ser resumidas, mas uma delas facilmente encontrou um estereótipo, uma imagem superficial para aquela pessoa que fez a pergunta, que não gostou muito, como aqui é relatado, tá? Também não gostei de ser resumido em um estereótipo, mas fazendo essa matéria, aprendi que a culpa era tanto minha quanto dela, coisa que só um terço das participantes admitem. Rotular é tão antigo quanto a humanidade. Antigamente, quando a gente ainda vivia por aí em tribos, saber classificar o outro pelo visual era uma questão de sobrevivência. Um índio tupinambá que não saísse correndo ao ver um cocar de penas coloridas e colar de búzios, traje típico de uma tribo vizinha e não muito amistosa, os tupiniquins, provavelmente acabaria num jantar de canibais e como prato principal. Hoje você não corre tanto risco, mas saber onde está pisando quando conhece alguém ainda é uma questão de sobrevivência, isso sem dúvida. Só que de sobrevivência social. É por isso que nos primeiros dias em uma escola nova, você automaticamente separa os colegas em grupos e decide de quais é mais seguro se aproximar. Eles, é claro, estão fazendo a mesma coisa com você.
Essa questão da sobrevivência social também é uma forma de proteção que eu e você encontramos. Então, quando a gente pensa questões minoritárias, então, principalmente uma questão de gênero, uma questão de etnia, ou até mesmo uma questão econômica, nós gostamos de nos aliar com pessoas que nós nos sentimos confortáveis justamente para expressar aquilo que é um conjunto de características. Então, por exemplo, um negro que vê uma pessoa tendo um comentário racista, automaticamente já não vai querer estar próximo daquela pessoa, porque aquela pessoa pode ser muito tóxica e muito nociva aquilo que é a sua própria constituição. Quando se vê um comentário homofóbico, não vai se querer estar com aquela pessoa, isso quando pertencemos a esse grupo. Por quê? As chances de acontecer uma agressão verbal e até mesmo uma agressão física é muito grande. Então, por isso que rotular, apesar de nós tentarmos fugir um pouco, é uma questão de sobrevivência social, porque é assim que a gente separa com quem nós queremos dialogar e com quem nós não queremos dialogar. Vou pegar um exemplo concreto meu. Dentro da escola, nós temos um grupo de professores. Eu dialogo por uma questão de educação com todos, mas são com todos que eu tenho afinidade? Obviamente que não. Por quê? Por conta de determinadas falas, determinadas ideologias, determinadas formas de pensar que me agridem. A princípio, não se sabe, desde que eu não manifeste um desconforto, mas justamente por agredir é que eu tento ali fugir, me afastar, ou seja, não, essa pessoa não vai trazer ali uma relação sociável comigo. E vocês também têm isso. Apesar de talvez todos vocês dialogarem na turma, bom dia, boa tarde, às vezes até se unirem para um trabalho, dizer que aquela pessoa é um amigo ou uma amiga já é muito, né? Porque às vezes justamente aquela pessoa tem uma expressão de comportamento que não se alia, não está ali presente junto contigo. E isso muitas das vezes faz com que alguns grupos se fechem, até não permitindo que outras pessoas entrem nesses grupos por uma questão de proteção. É o que acontece, por exemplo, dentro desse grupo de meninas da galeria do rock, né? Se você não é uma mulher e se você não tem um estilo muito preponderante do rock, como por exemplo uma calça jeans rasgada, unhas pretas, sombra preta, uma influência do preto, do black com muita força, você não vai entrar nesse grupo porque muito provavelmente na mentalidade dessas pessoas, você vai ser alguém que pode julgá-las de uma maneira pejorativa. Eu sei que às vezes isso não acontece, mas até por uma questão de proteção, isso ocorre. Isso também é um dos motivos que fazem com que até os dias de hoje existam bares, quiosques, baladas LGBTs. Muitos dos meus amigos me perguntam isso. Se pede um respeito, mas se tem esse espaço de segregação. Claro que se tem um espaço, entre aspas, de segregação. É até uma forma de proteção. Não é? Então, é uma forma de se ter ali uma liberdade e um espaço para que você consiga encontrar outras pessoas que também têm um estilo e também têm uma forma de pensamento muito específica, e aí, a partir disso, se buscar construir amizades sem ter uma preocupação de alguma agressão verbal ou até mesmo de alguma agressão física, que infelizmente ainda em pleno 2020 são existentes e está aí um papel de nós começarmos a entender tudo que eu estou dialogando agora, até para nós evitarmos daqui a 5, 10 anos que isso se propague mais. E eu tenho certeza que olhando para a geração de vocês, eu vejo como existe uma luta muito grande em torno dessas questões com as quais estou dialogando agora. Afinal, por que rotulamos? Agora chega uma pergunta muito importante. Existem 6 bilhões e 620 milhões de motivos, aqui um exagero, tá?
só para marcar que tem muitos, muitos motivos que nos levam a rotular alguém ou alguma coisa. É justamente por ter tanta gente espalhada por aí e tanta gente diferente, grifa isso, tanta gente diferente. Vocês já repararam que todos nós somos diferentes um do outro? Por que será que a diferença nos incomoda tanto? Ou seja, por que um determinado grupo minoritário incomoda tantas pessoas? Por que negros ainda incomodam a sociedade? Por que mulheres ainda incomodam a sociedade? Por que LGBTs incomodam tanto a sociedade? Por que religiões de matrizes africanas incomodam tanto a sociedade? Se cada um de nós é diferente um do outro, a sua mãe é diferente da minha mãe, o seu pai é diferente do meu pai. E aí, por que então a gente fica incomodado com determinados grupos minoritários? E aí, nós precisamos encaixar em formas. Um dos motivos é isso, a gente sempre tenta colocar o outro numa forma. Parece contraditório, mas é isso mesmo. Marcos Emanuel Pereira, psicólogo da Universidade Federal da Bahia, explica que não há neurônio que aguente analisar tudo nos mínimos detalhes o tempo inteiro. Para evitar que o cérebro entre em pane, criamos rotinas mentais, regras para agir sem precisar pensar muito. Rótulos são exatamente isso. Resumimos uma pessoa a uma palavra e seguimos nossa vida, afirma Marcos Emanuel Pereira. Mas organizar o mundo não é o único motivo pelo qual a gente distribui estereótipos, imagens superficiais por aí. Rotular também é uma estratégia importante de construção da nossa identidade. Primeiro, queremos deixar claro a quais grupos não pertencemos. Então, veja, o Marcos ele vai dizendo para a gente que é importante nós buscarmos até um rótulo por uma questão de identidade, porque quando eu consigo me entender, eu sei exatamente qual grupo que eu não pertenço. E aquele grupo que eu não pertenço, eu começo a pensar como eu posso dialogar uma vez que eu sou diferente e principalmente como é que eu posso me proteger de ataques que venham desse grupo que é diferente. Então é até uma forma de nós nos autoprotegermos e até cuidarmos do nosso ser. E é interessante quando a gente sabe qual grupo que nós pertencemos, porque não é tudo que nos começa a afetar. Então, quando alguém diz algo que é pejorativo, então quando alguém nos julga, né, dizendo que todo mundo que é daquele grupo é daquele jeito, ou quando a gente vê, né, palavrões ou até mesmo frases que são descontextualizadas, aquilo de uma certa forma não atinge mais, porque você já está feliz com aquilo que é a sua identidade. É assim que acontece quando a gente escuta mulherzinha, quando a gente escuta vagabunda, quando a gente escuta preto, quando a gente escuta bichinha. De uma certa forma, para algumas pessoas isso já não atinge mais, porque a pessoa ela já está feliz com esse rótulo que ela própria se deu, com aquela identidade com que ela própria está ali estabelecida e concretizada, e, portanto, não é qualquer palavra, não é qualquer ação que vai fazer com que o outro chore. Isso é muito legal, porque diante de um agressor, o agressor fica muito incomodado com isso, porque ele não espera essa força por parte daquele que acabou de ser rotulado e acabou de ser julgado. Então, algo que eu posso trazer para você, se você pertence a um grupo minoritário, é começar a se fortalecer cada vez mais daquilo que é esse conjunto de palavras negativas, entendendo o seu rótulo, entendendo a sua identidade. E é isso que o Marcos Emanuel Pereira, como psicólogo, também nos propõe. Ele vai dizer: se não gosta de usar só preto, na verdade ele vai continuar assim, ó. Primeiro, queremos deixar claro a quais grupos não pertencemos. É por isso que, se você não curte tatuagens, tende a taxar de maloqueiros aqueles que estamparam o corpo com desenhos. Se não gosta de usar só preto, vai olhar para alguém que curta a ideologia gótica e rotulá-lo como bizarro. A ideia é encontrar as diferenças, e por isso você vai apontar para as características que o incomodam. O segundo caminho é encontrar pessoas que se pareçam com você.
E para mostrar ao resto do mundo a que turma você pertence, a tendência é usar códigos visuais que identifique imediatamente. Ou seja, no fundo, o que você quer é ajudar os outros a rotularem você. Olha que contraditório. Ao mesmo tempo que a gente combate o rótulo, a gente busca, de uma certa forma, esse rótulo para a nossa identidade, e aí, a partir disso, a gente fica nesse conflito. Mas usando um rótulo com o qual você se sinta confortável. Então, é um rótulo que a gente usa para nós nos sentirmos confortáveis. E o que a gente espera, de uma certa forma, não é a aceitação do outro, mas é o respeito. E isso é muito importante, viu, gente? Você não precisa aceitar ninguém, mas você precisa respeitar. A gente às vezes escuta isso, né? Ah, eu não te aceito. Eu não pedi aceitação, eu peço respeito. E é justamente isso que a gente precisa lutar dentro da nossa sociedade democrática, espaços de respeito, independente se alguém aceita ou não uma determinada configuração étnica, econômica ou afetiva da sua parte. O lado ruim é que, para quem vê de fora, você pode parecer só mais um na turma. E isso é muito ruim às vezes, porque essa busca da identidade faz com que a gente tenha determinadas roupas, determinados gestos, determinadas falas, e aí o outro simplesmente vai nos colocar naquele espaço, dizendo: olha, todos são iguais, quando na verdade cada um tem a sua singularidade. O que era para ser sua identidade própria se transforma justamente no contrário, pela mentalidade de alguns grupos ou de alguns segmentos sociais. Então, a partir de então, tenta buscar a tua identidade e tenta entender a identidade do outro, mas principalmente tenta verificar que por trás de cada um de nós existem sentimentos e emoções e que você não tem o direito de justamente atacar esses sentimentos e essas emoções do outro, porque cada um de nós é atravessado por um conjunto de raciocínios ou até mesmo por um conjunto de influências. A partir de tudo isso que eu dialoguei, tentem fazer os 11 exercícios que estão aqui, que vão endossar alguns trechos dentro dessa reportagem e que depois eu terei o prazer de corrigir com vocês. Fiquem bem, se cuidem e caminhem junto comigo para a construção de uma humanidade muito mais afirmativa, tolerante, respeitosa e que o principal motivo de luta minha e sua seja justamente o estabelecimento de uma civilização do amor. Até logo!